Bom, agora vamos aprender como fazer a aplicação de um RET com a finalidade de aplicação de ladrilho dadas as dimensões exatas desse ladrilho. Ou seja, colocar uma cerâmica, por exemplo, que seja de 50 por 50. Vou acionar o comando RET. A primeira coisa que eu tenho que tomar o cuidado é que não é uma pré-definição do AutoCAD que eu vou trabalhar. O tamanho agora é definido pelo usuário, ou seja, definido por quem está fazendo o desenho. Eu altero aqui de Predefined para User Defined e ele já vai entender que eu vou trabalhar com linhas. Lembrando que... Como é? Tem que mover tudo também. É interessante que para toda aplicação de piso, você esteja sem o mobiliário, a não ser o mobiliário fixo. O equipamento, né? Quando tem um equipamento fixo, você mantém ele para rachurar. Toda mobília que ela sai do lugar, no momento de fazer a aplicação do piso, é bom que você retire antes de fazer. Voltando aqui. Se eu quisesse trabalhar somente com linhas paralelas, como por exemplo fazer um ladrilho, eu poderia simplesmente colocar aqui ó, o espaçamento, um exemplo muito bom de 20 em 20. Então o que eu faço? Pick Point, clico aqui na área interna, Enter. Vou dar um OK. E ele colocou a cada 20 uma linha. Mas e se não for um ladrilho? Eu quero uma cerâmica com medidas conhecidas. Entro no RET. Por exemplo, um piso de 50 por 50. Venho aqui no espaçamento, gente, e coloco 50. Só que o seguinte, a diagramação ela vai ser feita com linhas na horizontal e também na vertical. Para que o AutoCAD entenda que eu quero fazer isso, eu ligo a opção Double. Liguei o Double, agora sim, clico Pick Points, clico na área interna da onde eu quero fazer essa padronagem, um Enter para voltar para a caixa diálogo e OK para finalizar a padronagem. Mas percebam que no momento em que eu fiz esta rachura aqui, a medida da paginação eu controlei, mas o início da paginação eu não indiquei. Eu poderia ter indicado durante a confecção do RET, mas eu posso fazer depois de pronto também isto. Ó. Vou selecionar, botão direito, RET Edit, e eu volto para a edição do bloco. Existe um botãozinho aqui no canto chamado ó, RET, na verdade um campo chamado RET Origin, e aqui tem a opção de especificar a origem. Quando eu clico neste botão, eu vou indicar agora a quina na qual eu quero que a paginação inicie. Vou clicar aqui neste endpoint aqui do canto, por exemplo, que para uma situação de interiores seria mais comum, né? Acabei de clicar. Vou dar um OK. Notem que a peça inteira está aqui no início do ambiente e a quebra saiu para os lados contrários. Eu poderia colocar em qualquer posição. Ó. Vou dar um RET Edit de novo. Poderia dar aqui, ó, clicar. Poderia botar a peça inteira aqui nesse canto. Olha lá, ó. A inteira está para cá, a quebra veio para cá. Poderia fazer com que ela também estivesse centralizada. Ó. Clico aqui nesse botão, pego o midpoint aqui do ambiente, ó, joguei um pedaço da quebra para um lado, outro pedaço para o outro. Então eu tenho N possibilidades de trabalhar com essa quebra. Mas e se você tivesse com a intenção de trabalhar com um piso ou com um revestimento, por exemplo, vertical na parede, cujas dimensões não são iguais? Por exemplo, um piso de 20 por 40. Eu faria da seguinte maneira. Eu aciono o RET. Eu não vou ligar o Double. Eu primeiro preciso trabalhar com uma das medidas com ângulo de 90 graus e o outro com ângulo de 0 graus. Então, a primeira medida eu vou colocar o espaçamento de 20. Vou dar um Pick Point, clico na área interna, dou um Enter e um OK. Só que no outro sentido eu quero que tenha 40. Aciono o RET de novo. Este agora eu mudo o ângulo para 90 graus, para ele girar 90 graus. E o espaçamento eu coloco 40. Pick Point,
Clico na área interna de onde eu quero, Enter. Dou um OK para finalizar. Notem que agora eu tenho uma paginação de piso com dimensões diferentes.